Por exemplo, o caso que nós vamos ver hoje é de um moço que já no seu nascimento ele estava perseguindo o seu sonho. E na verdade, eu acredito que esse sonho Deus já tinha plantado no coração desse moço que é Jacó. E é tão interessante que já no nascimento, Deus conhecia, e Deus conhece o homem antes mesmo de ser formado no ventre de sua mãe. E Deus conhecia Esaú e conhecia também Jacó. Então, Deus na verdade trabalha lá no ventre, na vida de Jacó. Quem sai primeiro no nascimento? Esaú, que recebe por direito, baseado na cultura, a bênção da primogenitura. Mas quem vem agarrado no calcanhar de Jacó, ou de Esaú? Jacó, já buscando, perseguindo um sonho, que era a bênção da primogenitura. Então ele já nasce com esse sonho, e a vida dele toda na casa de seu pai Isaque, ele perseguiu isso, mas ele perseguiu mesmo. Ele deu muito valor a esse sonho, muito valor à bênção da primogenitura. Ele valorizou. Então era o sonho dele ter essa bênção. Por outro lado, você encontra um Esaú, que não valorizou muito não. Tinha a bênção, era direito dele, mas ele não valorizou. Aí um dia ele chega com uma caça, estava caçando e chegou com muita fome. E Jacó tinha preparado um cozido de lentilha, um guisado, estava ali aquela coisa maravilhosa, cheirosa. Aí Esaú diz: olha, você podia me dar um pouco aí, eu estou com fome. E Jacó, esperto, perseguindo o sonho, fala assim: espera aí, tudo bem, desde que você me dê o direito da primogenitura. Olha só, enquanto um valorizava algo importante, outro que é algo de uma certa forma espiritual, o outro, que já tinha isso por direito, valorizou muito mais o material. E esse é o problema de muita gente, que valoriza mais o material do que o espiritual. Muita gente deixa de viver os sonhos de Deus e deixa de ser surpreendido por Deus, porque valoriza muito mais o material do que o espiritual, quando deveria ser o contrário. O sempre tem que ser prioridade. O resto, as demais coisas, serão acrescentadas. Mas Esaú não, valorizou o material e trocou a bênção por um prato de lentilha, pelo material. Eu tenho uma palavra dos céus para você: não troque a tua bênção por nada. Não troque o sonho de Deus para a tua vida, o propósito de Deus para a tua vida, por nada. Priorize o propósito de Deus para a tua vida, o sonho de Deus para a tua vida, e não troque por nada. Vamos lá. Mas ele continuou perseguindo, e chegou a hora, e ele agora, mesmo desejando que isso se tornasse uma realidade, que seu pai Isaque colocasse a mão sobre a sua cabeça e o abençoasse. O pai já velho, avançado, cego, não enxergava. Ele engana o pai, dizendo que era Esaú. É tão interessante. Algo me chamou a atenção, sabe o que é? Você nota que mesmo fazendo errado, mas ele tinha um sonho. Mesmo tomando atitudes erradas, mas ele tinha um sonho, ele lutou pelo sonho, dando passos errados,
mas tinha um sonho no coração dele. Aí você nota uma coisa interessante. Aí o pai, imaginando que era Esaú, o abençoou. O abençoou de uma forma sobrenatural. Quando Esaú chega para receber a bênção de Isaque, a bênção da primogenitura, o pai iria abençoá-lo. O pai disse: olha, infelizmente eu não posso te abençoar mais, porque eu já abençoei teu irmão, ele me enganou, e eu o abençoei, e a bênção que eu dei para ele, que eu liberei sobre a sua vida, não tem jeito de ser tirada. Meu irmão, Esaú, que no primeiro momento não valorizou aquilo que era a bênção da primogenitura, ficou irado e desejava matar Jacó. Aí a mãe chega e diz assim: filho, olha, seu irmão quer te matar, então eu vou falar uma coisa, você tem que sair da nossa casa, tem que ir embora, vai para Harã, para a casa do meu irmão Labão, porque senão a qualquer hora seu irmão pode fazer um estrago e te matar. Você precisa ir para a casa do meu irmão Labão. Ouça agora, alguém que tinha tudo, era paparicado pela mãe, não lhe faltava nada, de repente agora está falido, sozinho, totalmente sozinho, com duas coisas na sua vida: um cajado e um pouco de azeite, tudo que ele tinha. Agora tendo que seguir uma jornada em um deserto, ele nem sabia se ia chegar ao destino. Ele não sabia que ia chegar ao destino, que era a casa de Labão, porque tinha que enfrentar todo o deserto, só com a roupa do corpo. E olha só, o calor do deserto, será que ele ia encontrar água? Imagina as ansiedades e preocupações de Jacó. Será que ele iria encontrar alimento no deserto? Pensa bem nisso. E o frio à noite, não tinha nada para cobri-lo, nenhuma cobertura, nenhuma tenda, nem servos, nem camelos. Ele estava falido, acabado, destruído, e como consequência, seu sonho, que ele perseguiu tanto tempo, agora estava morto, totalmente perdido. Vamos para a leitura para você entender? Olha o que diz o texto: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. Diga comigo: e sonhou. Diga bem forte: eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse:
Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres. Todos juntos agora declarem: certamente. Olhe bem para mim, escute. Você já parou para pensar? O cara estava falido, sem esperança, sem expectativa, nem sabia se ia conseguir chegar ao destino, que era a casa do seu tio Arã, Labão. Escuta isso agora. E nesse dia em especial, eu acredito que os recursos deles praticamente já estavam acabando. E ele deita no deserto. Seu travesseiro era uma pedra. Você já parou para pensar o que Deus está dizendo para a gente? Você já pensou você encostar a tua cabeça e ter como travesseiro uma pedra? Você não vai conseguir dormir. Você vai se sentir incomodado, porque não tem uma posição, porque vai cansando um lado, o outro lado, é uma pedra. Sabia que para muita gente, o seu travesseiro é uma pedra. E por isso, muita gente, como Jacó, eu sei que não é o teu caso, os sonhos morreram. Os sonhos praticamente adormeceram. Não há esperança, não há aquele desejo de ver acontecer coisas novas e melhores em sua vida, porque está entregue à situação que está vivendo, como Jacó. Imagina a ansiedade, a insegurança, o medo que Jacó estava enfrentando, sem saber o que iria encontrar pela frente. E o pior de tudo, tudo que ele sonhou, não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Ele estava falido, acabado. Mas diz a palavra, olha que coisa linda, o texto diz que ele sonhou. Na verdade, Deus que conhecia o coração de Jacó e o sonho que havia em Jacó, e que ele perseguiu durante muito tempo, mesmo agindo de uma forma errada, mas ele perseguiu esse sonho, e Deus olhou para isso, e por isso Deus se revela a ele em um sonho, na hora mais difícil da vida de Jacó, com o objetivo ressuscitar o sonho. Mas você vai entender que era muito mais do que ele sonhou. E a primeira coisa que Deus mostra para Jacó é uma escada que descia dos céus à terra,
e anjos se movimentando, descendo e subindo. O que Deus estava dizendo para Jacó? O que Deus está dizendo para nós? Que os anjos só se movimentam a favor do homem quando verdadeiramente esse homem tem sonhos. Se uma pessoa não tem sonhos, não tem como o anjo se movimentar. E tem anjo que praticamente quer se movimentar, mas a pessoa não tem sonhos. E o anjo ou os anjos estão entediados, porque não tem o que fazer. Eles querem servir, eles querem fazer alguma coisa, eles querem estar em movimento, trazendo as bênçãos, trazendo realmente as bênçãos de Deus, a confirmação do agir de Deus na vida dessa pessoa. Mas essa pessoa morreu nos seus sonhos, não tem mais sonhos, não tem mais metas, não faz projeto de vida, não apresenta a Deus os seus sonhos. Ah, Deus sabe. Não, Deus sabe mesmo. Mas Deus está dizendo: eu quero saber quais são os seus sonhos. Jacó havia desistido de tudo. Estava morto o seu sonho, estava falido, estava acabado. Aí Deus disse: espera aí, Jacó, você não está entendendo. O meu sonho para você não morreu. O meu sonho para você permanece de pé. Talvez o teu sonho está morto. E você, olhando humanamente falando, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas eu tenho uma notícia para você: o meu sonho para você permanece de pé. Eu estou aqui para dizer para você que Deus não quer e Deus nunca vai desistir de você. Deus tem sonhos para a tua vida. Ele quer que você realmente abra o teu coração e comece a sonhar. Pelo amor de Deus, aproveite esse momento, esses 12 dias, para começar a sonhar. E não apenas sonhar, mas para apresentar a Deus de verdade, de coração, os teus sonhos a Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz, o escritor de Hebreus, que alguns dizem que é Paulo, diz que os anjos são espíritos ministradores, que estão aí para servir aqueles que vão herdar a vida eterna. Quem já tomou posse da herança da vida eterna? Levanta a sua mão assim, diga aleluia, diga glória a Deus. Então eu tenho uma notícia para você: os anjos querem trabalhar a seu favor. Mas ouça, se você não tiver sonho, os anjos vão ficar entediados, eles querem trabalhar. E foi a primeira coisa que Deus mostrou. Porque enquanto ele estava no deserto, com a cabeça no travesseiro, ansioso, com medo, inseguro, os anjos estavam loucos. Eles queriam fazer alguma coisa. Depois Deus mostra anjos descendo e subindo. Oi, Jacó, tudo que você precisa é sonhar novamente. Se você sonhar novamente, os anjos vão se movimentar. Todo tempo eles estarão em movimentos, todo tempo eles estarão trabalhando. E a coisa que os anjos mais gostam é de servir, é de estar trabalhando a nosso favor, a favor dos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui, gente? Tem filho de Deus aqui? Então aplauda o teu Pai, aplauda o Senhor de toda a tua vida. E que interessante, diz que Deus estava em cima. Deus estava em cima. O versículo posterior diz claramente, olha só, o texto diz assim, versículo 13: e eis que o Senhor estava em cima. Deus estava em cima, observando tudo, pronto para mudar a história de Jacó. Eu tenho uma notícia para você: os olhos de Deus estão sobre a tua vida, os olhos de Deus estão sobre a tua casa, os olhos de Deus estão sobre a tua família, os olhos de Deus estão sobre a sua empresa, os olhos de Deus estão sobre a tua vida em todas as áreas. E a primeira coisa que Deus fez, Ele disse: escuta, Jacó, eu sou o Deus de Abraão, teu pai.
eu sou o Deus de Isaque. Escuta, Jacó, eu liberei uma promessa para Abraão. Essa promessa é para a sua descendência, Isaque. E eu olhei para você e olhei para Esaú, e eu vi que você tem algo diferente. Você tem sonho, você perseguiu, você lutou por esse sonho, mesmo fazendo a coisa errada, mas você sonhou. Então eu quero dizer uma coisa, escuta isso. Você está falido, está acabado, não tem expectativa, até teu sonho praticamente está morto, mas na terra em que você está deitado, eu darei a você e a tua descendência. Meu irmão, você imagina alguém falido, sem nada, sem nenhuma expectativa, mas Deus olha para ele, por causa da semente do sonho, e Deus diz: eu darei a você. Ele não tinha nada, não tinha recurso, não tinha nada, não tinha dinheiro, nem posição agora tinha. E Deus diz assim: essa terra em que você está deitado, eu darei a você e a tua semente. Alô, prepara-se, porque Deus tem coisas tremendas para a tua vida. Levanta a tua mão, eu quero profetizar sobre a tua vida, eu espero que você receba. Escute só, Deus está dizendo para você: prepara-te, que em 2025 Deus vai praticamente te surpreender com coisas que você jamais pensou, sonhou ou imaginou. Prepare, porque os céus estão abertos e Deus já ordenou que os anjos trabalhem a teu favor. Mas você acha que Deus parou por aí? Olha que coisa linda. Na sequência, no versículo de número 14: e a tua semente, a tua descendência, será como pó da terra, e ela vai se estender para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul. Olha só o que Deus está dizendo. Meu irmão, o cara não tinha nada, sozinho, não tinha esposa, não tinha ninguém. E Deus diz: opa, eu vou te abençoar de tal forma. Não, você não está entendendo. Deus está dizendo: eu vou te abençoar. Não, vou repetir, Deus está dizendo: eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Eu vou repetir, Deus está dizendo: eu vou te abençoar. Deus está dizendo: meu irmão, pelo amor de Deus, toma posse disso. Entenda que Deus sonha em te abençoar. Eu acho que me expressei mal, então deixa eu melhorar isso. Deus sonha que você tome posse da bênção que Ele já determinou sobre você. Você só precisa tomar posse dela. Ele disse: eu vou te abençoar, e a sua descendência, o cara não tinha nada, vai se estender para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul. Ele está dizendo: olha, a tua descendência vai encher a terra. Eu tenho uma notícia para você. Tem filho de Deus aqui? Vou perguntar de novo: tem filho de Deus aqui? Eu quero dizer uma coisa para você: toda a terra pertence a quem? Pertence a quem? A Deus, toda a terra. Então você não está entendendo. Você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, meu irmão, essa terra também pertence a nós. Nós somos filhos dele, nós temos o direito de comer o melhor desta terra. Deus quer que você viva isso, porque você é filho dele. Deus estava dizendo isso para Jacó: Jacó, você está nesse deserto falido, acabado, mas eu quero te dizer que a sua história já mudou. Mudou de tal forma, mudou de tal maneira, que a sua descendência vai ocupar esta terra.
Eu vou dizer uma coisa para você, entenda bem. Jamais se esqueça disso. Meu irmão, olha só o que Jacó queria. Olha o sonho dele. Eu quero a bênção da primogenitura. Ele sabia a importância dessa bênção. Por quê? Naquele dia, um pai tinha 10 filhos. O primogênito, o filho mais velho, que tinha a bênção da primogenitura, recebia 50% da herança. Os demais, os outros 50 repartia entre eles. Então, quem tinha a bênção, quem era o primogênito, a bênção da primogenitura, quando o pai passava, 50% era dele. Mas não para por aí. Além de ter 50% da herança, todos os demais irmãos tinham que pedir bênção, porque eles se tornavam patriarca na família. Todo mundo estava debaixo da autoridade dele. Jacó desejou isso, era o sonho dele. Mas vamos entender? Deus diz: ó Jacó, esse é o teu sonho? Mas eu tenho uma notícia para você. Ok, eu vou fazer isso se tornar uma realidade, mas eu farei mais do que isso. Primeiro, eu vou te dar toda esta terra. Segundo, a sua descendência vai crescer, vai expandir e vai ocupar a terra. Terceiro, escuta, Jacó, e em tua descendência, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Que dia que Jacó sonhou com isso, ele ser o instrumento para abençoar todas as famílias da terra. Nós estamos aqui, meu irmão, nesta noite, porque Jacó sonhou. Se Jacó não tivesse sonhado, talvez nós não estaríamos aqui. Mas em Jacó, nós fomos abençoados, sabe por quê? Porque a ação de Deus a nosso favor, o agir de Deus a nosso favor para mudar a nossa história para sempre, veio da descendência de Jacó. E o nome dele é... Qual o nome dele, gente? Qual o nome dele? Que dia que ele pensou que o Filho de Deus, aquele que viria mudar a história da humanidade, viria da sua descendência. Mas porque ele teve um sonho, e Deus olhou para o desejo do coração de Jacó, Deus melhorou o sonho de Jacó. Eu tenho uma notícia para você: Deus quer melhorar o seu sonho. Não, acho que você não entendeu. Deus quer melhorar o seu sonho. Deus quer melhorar o seu sonho. Deus quer te surpreender. Irmão, que coisa linda. Imagina Jacó ouvindo isso. Nossa, eu estou falido, acabado. Puxa vida, agora Deus está dizendo para mim que essa terra vai ser minha. Eu não tenho nada, mas Deus disse. Diga comigo: Deus falou, está falado. Quem está nessa fé aí, diga amém. Deus disse que a minha descendência vai encher essa terra. Mas Deus disse que Ele me abençoou de tal forma que eu me tornarei bênção para a vida de outras pessoas. Olha para mim, escuta agora. Quem não sonha não é bênção para ninguém. Quem não sonha não é bênção para ninguém. Quem se contenta, entra numa zona de conforto e não tem sonhos, deixa de ser bênção. E é tão simples, só para você entender. Ah, Senhor, eu tendo aí que comer o que vestir, está bom demais. Diga para alguém do teu lado: egoísta. Você está pensando só em você mesmo.
Mas se você tem sonho, Senhor, me abençoa. Senhor, eu quero ser um instrumento para abençoar pessoas. Então, Senhor, olha, eu tenho o sonho de ter uma empresa, e essa empresa ter 1000 empregados. Eu acho que ninguém gostou disso. Ninguém falou amém, ninguém quer dor de cabeça, né? Meu irmão, você já parou para pensar, você abençoar 1000 famílias, Deus te usar para dar emprego para 1000 famílias, já parou para pensar nisso? Você é o instrumento usado por Deus. Por exemplo, nós abençoamos mais de 415 famílias, graças a vocês. Você não tem noção quantas pessoas são abençoadas por causa dessa igreja. Agora imagina você. Não, vou perguntar de novo, quem aqui tem sonhos? Quem tem sonhos? Pergunta para alguém aí do teu lado, já está melhorando o seu projeto? Está melhorando? Você já parou para pensar, você todo mês abençoa a gente, você deu um emprego, que lindo, meu irmão. Foi isso que Deus disse para Jacó: Jacó, você teve um sonho tão egoísta, tão pequeno. Eu quero que você entenda que o meu sonho para você é fazer de você bênção para a vida de outras pessoas. Eu vou repetir, levanta a tua mão assim bem alto, bem alto, bem alto. Sabe qual é o sonho de Deus para a tua vida? Fazer de você bênção para outras pessoas. Então celebre a Ele toda a tua vida, de todo o teu coração. E olha só que coisa linda. Mas não para por aí. O versículo de número 15, Deus diz assim: e eis que eu estou contigo. Alô! Meu irmão, quando você tem sonhos, Deus está com você. Quando você tem sonhos, Deus está com você. Se você não tem sonhos, Deus quer até agir a teu favor, mas Ele quer fazer muito mais. Ele disse: eu estou com você e te guardarei. Não, você precisa entender isso. Quem não tem muito sonho não precisa de muita proteção, não. Quem não tem muito sonho não precisa de muita proteção, não. E tanto é que os anjos não têm nem tanto trabalho assim. Mas quem tem sonhos, e em especial está vivendo os sonhos de Deus, meu irmão, ele precisa de proteção. E Deus diz assim: eu te guardarei. Você pode observar. Você acha, por exemplo, que uma pessoa que ganha salário mínimo precisa andar de carro blindado? Sim ou não, gente? E Elon Musk, você acha que precisa andar de carro blindado? Sim ou não, gente? Precisa de segurança ou não? Sim ou não, gente? Se não, irmão, quanto mais sonhos você tiver, alô, Deus está me trazendo algo ao coração hoje que eu quero dizer para você. Quanto mais sonhos você tiver, mais anjos você terá acampado ao teu redor. Você está entendendo? Por isso Deus disse, o próprio Deus disse: eu estarei contigo. Que coisa linda, eu entendo agora mais do que nunca. Eu estarei contigo e te guardarei. Irmão, se você tem a presença de Deus, levanta a tua mão e diga: eu tenho tudo.
o guarda de Israel não dorme, não cochila, ele está com você 24 horas por dia. Melhor ainda, o Senhor dos exércitos está contigo, o Deus de Jacó é o teu refúgio e a tua fortaleza. Então aplauda o Senhor dos exércitos de toda a tua vida, de todo o teu coração. E olha só, escuta só, e Deus diz assim: eu não vou te deixar até que tudo que eu falei a teu respeito esteja cumprido. Meu irmão, sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? Que Ele não desiste da gente até que tudo seja cumprido. Jesus continua batendo a porta. Irmão, abre a porta, apresenta um sonho tremendo a Deus, viva o projeto de Deus, e Deus diz assim: olha, eu estarei com você para que tudo se cumpra conforme eu planejei. E eu tenho notícia para você: os sonhos de Deus jamais serão frustrados. Quem recebe, diga glória a Deus. Vamos mais ainda. Olha só, Jacó estava dormindo, mas depois dessa revelação, ele o que, gente? Acordou. Quem está acordado aqui? Quem está acordado aqui? Depois dessa revelação, ele o que, gente? Acordou. Agora era diferente. A forma de ver as coisas, de agir, era diferente. Ele não se entregava mais à situação. O sonho agora estava vivo, estava, olha, borbulhando em seu peito, em seu coração, queimava em sua vida. Diz o texto que ele acordando, versículo 16, acordando Jacó do seu sono. Diga comigo assim: acordando do sono. Quem está acordado aqui, diga amém. Na verdade, ele disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele estava dizendo: olha, eu não sabia que Deus tinha sonhos tão grandes para a minha vida. Eu não tinha consciência disso, que Deus tinha coisas tão extraordinárias para a minha vida. Eu não sabia disso. Mas na hora mais terrível da minha vida, falido, acabado, destruído, sem esperança, Deus me acordou, Deus me despertou, e Ele revelou para mim sonhos que eu jamais sonhei. Olha que coisa linda, versículo 17, e temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Que a porta dos céus são sonhos. Para você viver o projeto de Deus, para você ter um relacionamento e viver tudo que Deus tem para a tua vida, você tem que ter sonhos. Você precisa ter sonhos. É a porta dos céus para viver tudo que Deus tem para a tua vida. E ele diz: olha, eu não sabia que este lugar era a casa de Deus. Para você ter uma noção, o quanto ele muda agora a sua visão. Eu preciso estar dentro do propósito de Deus. Eu preciso entrar pela porta do sonho que Deus trouxe à minha vida. Eu preciso ter um relacionamento mais próximo com Ele e depender dEle 100%. Vamos lá, olha o que diz o versículo de número 18, diz assim: então Jacó continuou dormindo, deitado. Sim ou não, gente? O que ele fez? Não, vamos lá. O que ele fez? Se levantou. Sabe que tem gente que está deitado no problema até hoje, está deitado na dificuldade até hoje, está deitado na luta até hoje, está deitado na angústia até hoje, está deitado na amargura até hoje, está deitado no desânimo até hoje. Mas Jacó não, Jacó se levantou. Estava no deserto, mas estava de pé. Não, acho que você não entendeu. Eu vou repetir. Ele estava no deserto, mas estava o quê? De pé. Alô,
Quem quer permanecer de pé aqui, celebre ao Senhor. Ele se levantou, diz o texto, pela manhã de madrugada. Meu irmão, quem quer vencer, quem quer romper, tem que se levantar, tem que ir para a luta, tem que reagir. Não pode ficar dormindo até meio-dia, não pode se fechar num quarto escuro, não pode deixar a ansiedade tomar conta da sua vida, não pode, meu irmão, de forma nenhuma permitir que o diabo mate os seus sonhos. Ele se levanta, diz, de manhã, de madrugada, e tomou a pedra. O que ele fez? Ele pegou a pedra e colocou ali, a pedra que era travesseiro, a pedra que lembrava tudo que ele havia passado, onde ele estava, a situação dele. Ele colocou a pedra, aquela pedra se tornou um marco, uma divisória de história, antes e depois. Diga comigo, antes e depois. Ele levanta, põe aquela pedra, aquilo se tornou um memorial, uma coluna do antes e depois. Do antes sem uma revelação de Deus, e o depois de uma revelação. Sabe o que ele fez? Ele pega o azeite. A gente precisa entender a importância do azeite, por isso que a unção com azeite ela é importante, simboliza o Espírito Santo. Por isso que a gente vai distribuir o azeite para você. No domingo posterior ao encerramento do projeto de vida, a unção é importante. Ele pega o azeite e lança sobre a pedra, dizendo: a partir de hoje, a minha história mudou. Diga para alguém que está do teu lado: a nossa história, em nome de Jesus, está mudando dia após dia em Cristo Jesus. E olha só que coisa linda, ele derramou o azeite, escuta só, derramou o azeite em cima daquela pedra, e chamou o nome daquele lugar de Betel. Ele chamou de casa de Deus. Ele estava dizendo: eu tenho um compromisso agora com a casa de quem? De Deus. Eu fico com dó do desigrejado. Ele não mora em Betel, ele não está na casa de Deus, ele não está ouvindo o que você está ouvindo. Quem está recebendo a palavra hoje? Aplauda ao Senhor, diga aleluia. Ele é desigrejado, ele não é alimentado pela palavra. Ele disse: olha, este lugar para mim é Betel, é casa de Deus. E eu faço um voto agora, eu faço uma aliança. Qual é o voto? Olha que coisa linda, ele diz, versículo 20: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir. Ouça só, ele agora está dizendo: Senhor, eu preciso do básico, o resto eu já tenho a promessa. Quem está debaixo de promessa aqui, meu irmão? Quem crê nas promessas de Deus para a sua vida? Então estou numa jornada, só preciso agora de roupa, veste para vestir, pão para alimentar, porque eu tenho uma promessa, e agora eu vou andar nas promessas. Então, se o Senhor fizer isso, o que vai acontecer? Olha só o que ele diz: e eu em paz tornar a casa de meu pai. Ele disse: olha, eu preciso de roupa, eu preciso de alimento e eu preciso de paz. Ok, o resto Deus já confirmou isso na minha vida. Então, Senhor, vamos lá, eu estou numa jornada, então supre, como o Senhor prometeu, e eu voltar em paz para a casa do meu pai. Fica de pé, por favor. Eu vou encerrar com isso. Olha que coisa linda. Aí ele diz: então, o Senhor me será por Deus. O Senhor é o meu Deus. Levanta as duas mãos e diga: meu Deus pode todas as coisas. Diga: nas suas mãos
está toda a provisão, toda a proteção e toda a bênção que eu preciso. Então celebre a Ele de toda a tua vida, de todo o teu coração. E Ele diz assim: e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. Será o que, gente? Está dizendo, eu tenho compromisso agora com a casa de... Meu irmão, nesse ano abrace o novo. Abrace o projeto Renovação. Abrace o novo. Você vai entender, quem não estava aqui ontem, você vai entender no domingo. E tudo que é feito na igreja, abrace. Tenha um compromisso com a casa de Deus. E ele diz mais ainda, e ele diz assim: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Está dizendo, eu vou honrar a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, quando a pessoa está na pior, ele faz voto. Senhor, estou desempregado, então, Senhor, abre a porta do emprego para mim. Eu faço um voto com o Senhor, o primeiro salário que eu receber, eu vou devolver tudo para o Senhor. E a pessoa faz mesmo. Senhor, eu vou ser dizimista fiel. Ok. Aí Deus vai abençoando. Deus vai abençoando. A pessoa está lá, um salário mínimo. Aí tem que separar 140 e poucos reais num salário mínimo para dizimar. É um sacrifício. Aí ele começa a ganhar 2 salários mínimos, ele continua dizimando. Ele começa a ganhar 4 salários mínimos, ele até ainda vai. Mas ele começa a ganhar 5, 6, 10. Poxa, R$1.400, 20 salário mínimo, ele começou a ganhar, poxa, R$2.800, ele já começa a mudar. Alô? Quanto mais Deus investir em você, seja fiel a Ele. Quem está me entendendo, diga amém. Não olhe para o que você vai devolver, olhe para o que Ele já fez na tua vida, o que Ele está fazendo na tua vida. Seja fiel. Jacó disse, de tudo que o Senhor me der, verdadeiramente, eu vou devolver o dízimo. Ele fez uma aliança ali. E eu creio que ele cumpriu fielmente essa aliança. E eu encerro dizendo uma coisa para você. Guarde esses 3 pontos e não se esqueça. Escute só, preste atenção. Quando você tem sonhos, isso aumenta o seu potencial. Quanto maior é o teu sonho, maior é o potencial na tua vida. Quanto menor é o sonho, menor será o potencial. Se não há nenhum sonho, não há nenhum potencial. Mas se você tem sonhos grandes, isso te dá uma força, uma capacidade, um potencial. Você corre atrás, você se envolve, você quer adquirir o conhecimento, você não para, você cresce no potencial. Segunda coisa que eu quero que você guarde em seu coração, e também não se esqueça, escute só, preste atenção nisso. Quando você tem um sonho, o sonho te ajuda na sua realização. Você se torna uma pessoa realizada. Você tem metas, objetivos, então você corre atrás. Quando você alcança isso, você notou o que você alcançou, isso faz de você uma pessoa realizada. Quando você não tem um sonho, você nunca vai se sentir realizado. E terceiro ponto, quando você tem sonho, você tem foco. Você canaliza a sua energia no correto, no certo, no sonho. Você não fica gastando a sua energia em coisas que não produzem, que não dão resultados. Você canaliza a sua energia, toda a sua força, naquilo que gera resultados, que produz. Então, meu irmão,
Se você faz isso, levanta as tuas mãos e diga assim: os anjos querem trabalhar a meu favor. Diga mais forte: os anjos. Então aplauda o Senhor dos anjos, aquele que está acima dos anjos. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ressuscita sonhos, traz a unção, mover e o poder do teu Espírito na vida da tua igreja de uma forma sobrenatural, que todos possam viver intensamente tudo que o Senhor tem para eles, para todos nós, em nome de Jesus. Ressuscita sonhos, abre a visão e o entendimento, capacita, dá força, capacidade, energia, motivação, para que todos possam avançar, em nome de Jesus. E todos digam